Fazer uma carta acusando as pessoas que você ama por tudo que elas fizeram pra você, seja seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, sua tia, seu amigo, sua ex-namorada, ex-namorado, todas as pessoas que passaram na sua vida, se você fizer uma carta acusando essa pessoa de cada detalhe que ela te magoou ou fez contra você, pode salvar a tua vida. E pode ser muito contraditório eu falar isso, eu vou te explicar o porquê não é somente fazer a carta de acusação, mas eu digo isso porque eu fiz isso. E eu aprendi isso com outra pessoa. Eu por muito tempo fui muito bloqueado em muitas áreas da minha vida. E eu sempre, era como nadar contra a correnteza. Eu nadava, tentava de tudo pra fazer, pra mudar a minha vida em todas as áreas que você possa imaginar, na sentimental, emocional, financeira, e nunca nada dava certo. E eu não entendia por que não acontecia as coisas. E claro, tem milhões de variáveis, né, envolvidas, das quais eu talvez não consiga nem raciocinar, mas eu tenho certeza que uma delas foi fazer, né, que me ajudou a mudar tudo isso, foi fazer essa carta de acusação. Por quê? Quando nós temos coisas dentro de nós que nos machucaram, que nos magoaram, nós carregamos esse peso, sem nem saber. E quando a gente começa, por exemplo, a fazer uma carta de acusação contra a sua mãe. Eu amo a minha mãe. Você provavelmente ama a sua mãe também. Mas, por mais que seja forte e grande esse amor, ela fez coisas que nos magoaram. Assim como nós fizemos a ela também. Mas, quando a gente deixa isso guardado, a gente vai carregando. E a gente acumula isso com várias e várias pessoas ao redor na nossa vida. E esse peso nos puxa para baixo. E a gente nem sabe disso. E o exercício da carta de acusação que eu vou te ensinar não é somente acusar essa pessoa, mas é primeiro você acusar ela por tudo. E quando você começa a escrever essa carta de acusação, eu te acuso, e é uma palavra forte acusar, né? Até Jesus ensina a não julgar ninguém, e parece até meio antibíblico acusar alguém. E eu vou te explicar por que não é. E quando você começa a escrever essa carta, começa a vir coisas que você não sabia que tinham acontecido. Porque você dedica um momento para abrir algo dentro de você que você nunca abre, que você nunca mexe. A lembrar de coisas das quais você quer esquecer, porque são dolorosas. E quando você começa a escrever, eu te acuso por você ter falado isso pra mim, por você não ter feito isso pra mim quando eu precisava, por você não ter ouvido, por você... Cara, são tantas coisas... Que você começa a escrever, começa a vir, memórias e memórias, abrindo memórias, coisas que você começa a realmente lembrar e você, cara, nossa, eu não lembrava disso, mas faça. Porque depois de você fazer uma carta de acusação, você vai fazer aquilo que Jesus ensinou em um dos momentos lá que ele fala que quando o irmão vai entregar uma oferta lá para a igreja, eu não lembro exatamente o versículo, mas ele fala assim, se você vai entregar uma oferta para Deus e você tem alguma coisa contra algum irmão, ou algum irmão contra você, primeiro vai lá com o seu irmão, se resolve com ele e depois vai entregar alguma coisa para Deus. Então a carta de acusação é exatamente isso, é você saber tudo aquilo que você tem contra alguém, ou que alguém fez contra você e vice-versa, escrever isso e depois fazer uma carta de perdão. Porque o perdão, ele só é possível quando você sabe o que você está perdoando. Esse é o verdadeiro perdão, é o perdão do qual você realmente decide perdoar. Você sabe, eu estou te perdoando por você ter me feito isso, eu estou te perdoando porque você fez aquilo. E quando você faz a carta de perdão, fica muito fácil perdoar. Porque, por exemplo, um pai e uma mãe dos quais, teoricamente, são feitos para cuidar e proteger a você. E muitas vezes, por serem seres humanos, assim como nós um dia, espero que sim, seremos pais e mães e também vamos errar, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam com o que eles tinham. E isso vale para qualquer pessoa. Quando você começa a olhar pelo que você está acusando e você começa a escrever uma carta de perdão, você começa a falar assim, eu te perdoo por naquele dia você ter mentido pra mim, porque eu entendo que você mentiu e você pode ter pensado que era a melhor forma de me proteger ou era uma forma de me ajudar. Eu te entendo por você ter me espancado quando era criança, porque eu entendo que talvez foi assim que você aprendeu e você acreditava que aquilo seria bom e formaria o meu caráter.
e assim por diante. Isso você pode fazer para uma ex-namorada, para um professor, para um colega de trabalho, para qualquer pessoa que você tem um ódio mortal, mas aí você perdoa entendendo que a pessoa fez aquilo porque era o melhor que ela tinha. E isso não é só bíblico, como é psicológico também. Na psicologia a gente entende que o pior criminoso do mundo, ele tá fazendo o melhor que ele pode. Porque é aquilo, por mais louco ou pior que seja a coisa que uma pessoa tá fazendo, por mais bizarro que seja, de alguma forma ela desenvolveu a capacidade, a habilidade e o entendimento de que fazer aquilo é ok. Então, é o amor de Jesus, é o amor de Cristo, que olha para a pior pessoa do mundo e é capaz de dar perdão para aquela pessoa. E ele sabe exatamente o que ele está perdoando, porque ele vê tudo. Então, a carta de perdão é uma forma de... A carta de acusação é uma forma de você deixar claro tudo aquilo que você tem contra alguém, no caso que fizeram contra você, toda a mágoa, toda a dor. E a carta de perdão é uma forma de conscientemente você dar o perdão. E pode parecer louco porque você está fazendo só 2 folhas, né? Uma carta de perdão, uma carta de acusação. Só que na sua cabeça isso está te curando. Porque você está tirando de você tudo aquilo de ruim, coisas que você nem lembrava. E depois você está dando, escrito, de forma formal, de forma clara, para você mesmo ler esse perdão. Então você tira esse peso de você e você percebe que na sua vida as coisas começam a fluir melhor. Eu digo por mim, depois que eu fiz isso, né, como eu falei, não somente isso, mas uma das coisas que eu fiz foram essas. Eu tenho plena certeza que essa foi uma das coisas que trouxe uma grande parte dessa transformação. Eu vi que eu tirei um peso que eu tinha e não sabia que tinha. E parece que no mundo, eu diria espiritual, mas não quero usar essa palavra, mas parece que no mundo invisível, vamos chamar assim, as coisas fluem melhor porque você está mais leve, você está carregando menos peso, menos mágoa. E com certeza isso agrada a Deus por conta desse versículo que Jesus diz: se você vai entregar algo a Deus, se você tem algo contra o seu irmão, primeiro você resolve com o seu irmão. Porque o mundo em si é um mundo relacional entre pessoas. E se você tem algo contra uma pessoa, você está errado. Que esse não é o amor que Cristo ensinou, o de perdoar, o de amar o seu inimigo. Então a carta de perdão é uma forma prática de exercer esse mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, ou mais difícil do que isso, amar o seu inimigo, porque amar quem nos ama é fácil. Então faça isso, experimente fazer isso, não deixe de fazer. Reserva um momento, eu ainda recomendo na madrugada, onde ninguém vai te incomodar, onde ninguém vai te ver, se você chorar, se você ficar nervoso, faz isso. E você vai ver que talvez a sua vida não mude do dia para a noite, mas eu tenho certeza que a tua vida vai ficar mais leve, você vai ficar mais leve, e por conta dessa leveza as coisas tendem a fluir com mais facilidade, certo? Então esse é mais um vídeo cumprindo meu propósito, como eu gravei no primeiro vídeo dessa nova fase aí, de compartilhar as coisas de forma mais leve, de forma mais rápida e de forma com menos complexidade, edições, cortes, simplesmente vídeos falando, porque feito é melhor que perfeito, certo? Então se você gostou, se inscreve no canal, comenta aqui se você vai fazer, ou se você já fez, ou depois que você fizer, e se inscreve no canal aqui, curte o vídeo, compartilha com algum amigo se você achar que tem algum amigo que gostaria ou que precisa de fazer esse exercício, tá bom? Um beijo, um abraço, falou!